Vamos dar continuidade, então, para nossas videoaulas da disciplina de Petro sedimentar. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Então, tá. Hoje, então, o tema da nossa aula é formas de leito, fluxos oscilatórios, tá? Então, deixa eu só botar aqui. Ok. Vou pegar já a canetinha, beleza. Então tá, então hoje a gente vai falar sobre fluxos oscilatórios e suas formas de leito, então as principais características e estruturas sedimentares desses fluxos, tá? Então, o que seria fluxos oscilatórios, né? Se a gente pegar uma corrente... Fluxo oscilatório, então, ele é gerado por ondas, tá? Então, diferente de uma corrente, a corrente, ela vai sempre para um unidirecional, ou até mesmo bidirecional, quando a gente está falando das correntes de maré, né? As ondas, então, ele tem esse movimento oscilatório. Então, ela vai e vem, mas não transfere matéria, tá? Ela só transfere energia. Então, ela fica ali no movimento oscilatório, tá? E aonde que predomina os fluxos oscilatórios? Quando a gente pensa em ondas, então a gente já pensa em um ambiente marinho raso, né? Onde a gente consegue ver. Mas assim, se a gente vê qualquer pocinha d'água, se tiver um ventinho soprando ali, a gente vai ver que vai formar ondulações na lâmina d'água. Então, ondas, quando a gente fala em estruturas sedimentares do tipo waves, do tipo ondas simétricas, que seria a característica dela, a gente já automaticamente pensa, não, é no ambiente marinho, onde tem ondas do mar, não sei o quê, mas não, isso aí pode ter no lago, pode ter em qualquer lugar, até nos lugarzinhos mais abrigados dos rios, onde a corrente unidirecional não está passando, se tiver uma aguinha parada ali, tiver um vento, pode gerar estruturas de fluxo oscilatório, tá? Os tipos de ondas, então, pegando na parte de marinho raso ali, tem ou profundo, né? Tem as ondas de tempestade, seriam os tsunamis, tem as vagas, os waves ou as ondulações swell, tá? Mas isso eu não vou entrar no caso, a gente vai focar mais no seu produto sedimentar. Então, quando a gente pensa num perfil de praia, eu tô falando de praia porque é o mais fácil da gente começar a entender nessa aula, nós temos todas essas subdivisões, né? O backshore, foreshore, shore face e o offshore aqui, tá? A gente tem uma zona de arrebentação das ondas, tá? E a gente tem uma zona de oscilações das ondas, tá? Então, quando a onda ela arrebenta, tá? Quando ela não faz mais o seu movimento oscilatório, ela já vira um fluxo unidirecional. Então, vai ter as estruturas sedimentares de fluxos unidirecionais. Quando a onda está fazendo aquele movimento oscilatório, que é um movimento assim, tá? Ela é a zona de ação de ondas, tá? Então, eu vou explicar mais adiante para vocês. Ela tem um limite, porque é onde essa zona de ação de ondas normais, digamos, de tempo bom, é onde esse movimento oscilatório consegue modificar o fundo que ele está. Abaixo disso, as ondas não vão pegar mais. Aqui, ó, nível de ação de ondas normais, e depois daqui, a nível de ação de ondas de tempestade. Eu vou explicar para vocês direitinho, tá? Então, mais um perfilzinho aqui, né? Então, esse aqui é o movimento oscilatório, tá? Então, tem um nível de base das ondas, onde essas ondas vão começar a interferir no substrato aqui embaixo, tá? E tem uma zona onde as ondas só de tempestade relacionadas a tsunamis ali, pode ser também, né? Vão começar a modificar aqui, tá? Então, a gente chama esse limite aqui de limite de zona de ondas normais ou de tempo bom e a zona de ondas de tempestade. Tá? Então, aqui tem uma foto dessa praia, até não sei onde é que essa praia, mas enfim. Monte surfista, né, aqui. Aqui é onde a zona da arrebentação, então, quando a onda quebra, ela forma as correntes unidirecionais, tá?
Mas toda essa região onde as ondas não estão quebrando, e se ela estiver tocando no fundo, ela vai gerar uma modificação daquele fundo e vai gerar, então, as estruturas sedimentares relacionadas a esse tipo de fluxo, tá? As ondas numa praia, assim, as ondas elas são muito importantes porque ela contribui para a deriva litorânea, né? Então, isso quando a gente ficar falando sobre sistemas deposicionais marinhos rasos, a gente vai ver, então, esse ângulo que a onda chega aqui e reflete na praia, ela vai gerar as correntes aqui. Então, essas correntes vão ser unidirecionais, então vão estar associadas com a deriva, tá? Uma coisa legal, tudo isso que eu estou mostrando, assim, é que a gente tem, então, vai ter as estruturas de fluxo oscilatório, mas associado com essas estruturas de fluxos unidirecionais, tanto pela zona de arrebentação, quanto com as correntes as longshore, né? Mas isso quando a gente, mais adiante, assim, a gente vai começar a associar as faces e vai entender melhor os sistemas. Então, o fluxo oscilatório ele é causado pela onda, tá? Então a onda ela não transfere massa, tá? Ela não é diferente de um fluxo que está carregando o sedimento para um lugar para o outro. Então ela faz só modificar o sedimento que tem no substrato, tá? Ela transfere energia. Uma onda então ela tem esse formato aqui, aonde de uma crista a outra crista, ou de uma depressão a outra depressão, a gente vai ter o comprimento de onda, né? E a gente vai ter a amplitude e a altura da onda, tá? A amplitude é o tamanho da crista e a altura é da depressão até a crista. Então, são alguns componentes dessa onda, isso pode ser ondas do mar, ou pode ser qualquer tipo de onda, né? Não muda. Então, aqui, ó, a onda forma, então, um movimento orbital da água aqui, tá? Então, ela vai fazer aqui, tá? Em zonas profundas, essa onda normal não vai tocar o fundo, tá? Nossa, tá. Então, ela vai ficando cada vez mais com menos energia, ó, e não vai tocar o fundo, tá? Em águas rasas, elas vão tocar o fundo e vão mobilizar o sedimento, porque esse movimento orbital aqui ela começa assim, então ela vai ficando cada vez mais chatinha, até ficar um movimento para cá e um movimento para cá. Ela é só um movimentinho assim, não é com fluxo para lá, um fluxo para cá. Então, quando ela sai desse movimento orbital aqui, começa a ir para lá e para cá, assim, ela vai começar, então, a modificar o fundo, gerando ondulações simétricas, tipo wave, tá? Então, quando tem uma regrinha, tá? Que a profundidade, ela tem um certo comprimento de onda, tá? Seria aqui até aqui. Quando a profundidade estiver a metade desse comprimento de onda, as ondas vão bater no substrato, tá? Então, ó, aqui ondas de água rasa, então elas chegam a tocar o fundo e imobilizar os sedimentos, tá? Então ela vai gerar movimento do sedimento para cá e movimento do sedimento para cá, tá? E daí, da mesma maneira, com os regimes de fluxo lá do superior, inferior, que tenha aumento da energia, tá? Que vai ter uma hierarquia de formas de leito, a gente vai ter aqui também. Então, a gente começa com os grãozinhos sendo só rolado para cá e rolado para cá, gerando uma feição de onda simétrica, os cúspides, assim, que ela é mais reta, né? E quanto mais energia, então, em vez de estar esses grãozinhos vão estar tanto rolando, mas ao mesmo tempo ele vai ter umas nuvenzinhas de suspensão aqui de sedimentos que vai estar carregando sedimento para um lado e para o outro e vai acabar gerando umas formas de leito mais arredondado, mas também simétrica. Aqui é para não dizer que eu estou falando mentira, né? Então vamos pegar aqui e vou tocar, ó. Isso que eu falei, ó, o movimento da onda tá indo
ó, para cá, para lá. E tem tanto grãozinhos que estão rolando para cá, rolando para lá, e essa pluminha de sedimento que está em suspensão aqui, indo para lá e para cá. Tá gerando, então, essas formas de leito, ó, bem simétricazinhas. Então, olhando aqui, a gente não sabe para onde, não é um fluxo, né? A gente não sabe para onde está indo. Mas, por exemplo, as ondas num perfil de praia, né? Se a gente tem a praia aqui, e aqui é o mar, as ondas, elas estão vindo daqui para cá, né? Então, esse movimento orbital. Então, as cristas vão ser paralela à costa. Então, isso a gente consegue basicamente, tá? Claro que dependendo se tem uma morfologia diferente, a gente vai ter diferente. Mas, assim, a gente não sabe onde está a paleocolina, mas pelo menos a gente sabe como é que está a direção da paleocosta, tá? Então, as ações das ondas em água rasa, tá? Quanto mais raso, mais vai aumentando a amplitude da onda, tá? Quando tiver 1/8 desse comprimento da onda, a onda vai romper e vai gerar essa zona de surf. Então, vai gerar uma corrente unidirecional saindo, então, dos nossos fluxos oscilatórios, tá? Então, a gente tem as ondulações aqui, né, que vai ficando cada vez mais raso, né, o perfil. As ondas vão ficando cada vez maior, até chegar uma hora que ela vai romper e vai gerar um fluxo unidirecional. Aqui, então, a gente está com os fluxos oscilatórios. Que ela vai estar, vamos dizer, a partir daqui ela vai começar a tocar o chão e gerar essas formas de letra, tá? Então, aqui a gente vai ter as hipossimétricas, tá? As formas de letra de hipossimétricas. E aqui, então, a gente pode ter, dependendo do regime, a gente pode ter plano paralela, pode ter estratificação cruzadas, pode ter ripples, tá? Mas tudo coisas que indicam a paleocorrente para cá. Então, esse aqui é um gráfico muito assim, mas só para mostrar a hierarquia, né? Então, a gente tem o tamanho de grãos, tá? A gente tem foi o que eu falei, ó, a gente vai ter uma velocidade baixinha aqui, a gente vai ter só os grãozinhos rolando aqui, formando essas ripples, tá? Que são as mais baixa energia. Na medida que vai aumentando a velocidade, o tamanho de grão, a gente vai gerando, então, umas ondas, as ondulações mais arredondada no topo aqui, tá? Se aumenta muito a velocidade e isso vai estar relacionado, então, às ondas por tempestade, a gente vai formar as ramoquias, tá? E se aumenta muito, muito, muito mais a velocidade, a gente vai ter os leitos planos, que nem os fluxos de superior, tá? Então, aqui de novo, é só para mostrar que o mundo das ripples e das ondas estão nessa gama aqui, tá? O tamanho de grão e a máxima velocidade, tá? Ó, nota que quanto menor o grão, mais baixa a velocidade, quanto maior o grão, mais alta a velocidade para gerar essas formas de leito, tá? Isso vai dar competência do fluxo, da capacidade do fluxo. Então, a gente tem os dois lados, né? Um lado a gente vai ter as ondas por ripples, que são aquelas ondas bem assimétricas, né? Que eu tinha mostrado para vocês na videoaula de fluxos unidirecionais, então a gente sabe que a corrente está vindo para cá, tá? E a gente tem o outro lado, que seria as ripples de onda, tá? E a gente não sabe para onde está indo, a gente só tem a orientação da crista aqui, porque elas são ripples simétricas, tá? Tudo que está no meio é uma mistura das ripples por corrente e das ripples por onda, tá? Então, a gente chama de combine flow. Então, quando a gente está interpretando o processo, então a gente vai ter alguma componente que está dominando mais, tá? Se, por exemplo, ela tem uma forma mais simétrica, mais para dentro, a gente está com os estratos tudo caindo para um lado, tá? A gente sabe que tem duas associações. Então, quando a gente vê uma coisa que não sabe muito bem qual dos dois polos que a gente está aqui, a gente pode falar que a gente está falando num fluxo combinado, tá? Como que forma, então, como que são essas estruturas feitas por ondas de tempo bom em águas rasas, né? Então, águas onde tem
onde esse fluxo oscilatório consegue modificar o substrato. Então, a gente vai ter as nossas ripples por corrente, ou se não as wave ripples, também que a gente fala. São ripples de crista reta, ó. Crista reta. E geralmente bifurcadas, ó. Ela tem uma bifurcação aqui, tá? Isso aqui são bem característicos de ripples de onda. E se a gente vai ver, a gente não tem um Lie e um Stoss definido aqui. Os dois são simétricos, então ela vai gerar ondas, formas de leito simétricas, assim. Tá? Internamente, a gente vai ter várias estruturas. A gente pode ter estratos caindo para cá, estratos caindo para cá, uns estratos interdigitados caindo para cá, caindo para cá. Ou uns estratos meio, tipo, acanalados, assim, que eles estão truncando, tá? Isso é porque os sedimentos estão rolando para um lado e para o outro, para cá e para cá, então ele vai ficar depositado, formando esses dois estratos, tá? Mas isso aqui não é um fluxo bidirecional. Então, o que eu falei, né? Ó, quando a gente tem baixa energia, os grãozinhos eles vão só rolar para um lado e para o outro e vão formar essas cristas retas aqui, ó, que nem aqui, ó. Tum, retinhas, tá? Então, isso aqui são as ondulações mais de baixa energia. Quando a energia da onda aumenta um pouquinho, a gente vai começar a ter essas nuvenzinhas de sedimentos, tá? E vai gerar uns vórtices aqui, que vai depositar bastante sedimento nessa parte. Vai ter os grãozinhos rolando também, mas elas vão acabar arredondando essa parte aqui por causa da decantação aqui também, tá? Desse sedimento. Então, para aqui é baixa energia, aqui aumenta a energia, tá? Da onda. Então, aqui é uma foto de uma praia, né? Então, a gente vê bem direitinho as cristas bifurcadas aqui, ó. Aqui também bifurcada, tá? E são ripples simétricas. Aqui também, ó, ripples simétricas. A gente não sabe para onde está indo. Aqui também. Você vai. Os critérios de identificação, então, a gente vai ter as morfologia dela externa, né? São uma morfologia simétrica aqui. A gente não sabe para onde está indo. Internamente, a gente vai ter essa parte das convexidade preservadas aqui, tá? Essas ondulações, elas vão ser onduladas também. E a gente vai ter uns truncamentos, assim, internos, ó. Vai ficar meio... Quando conseguir ver, né? Às vezes a gente não consegue ver essa laminação interna, tá? Então, aqui a gente está falando de uma planície de maré, então a gente tem ondas, formas de leito de ondas simétricas aqui, ó. Aqui também, isso aqui é uma praia lá na Argentina, isso aqui tem um regime de macro maré, tá? Então, isso aqui tava tudo embaixo da água. A água chega até aqui assim, mais ou menos. Então, a gente consegue ver essas marcas de onduladas aqui, ó, bem direitinho. Internamente, não conseguimos ver como é que tá aqui, tá? Mas talvez ela seria desse tipo aqui. Então, uma diferença, então, isso aqui, ó, ripo assimétrica. A gente tem o Stoss e o Lie aqui. Então, a gente sabe que a palha corrente está vindo daqui para cá, tá? Se conseguisse ver o extrato aqui, a gente iria ver os extratos caindo para cá. Tá? E aqui são as ripos simétricas, ó. A gente não sabe para onde está indo. Tá? A gente só sabe que a direção que as cristas são assim. Para cá. Então, aqui é uma rocha, tá? Então, mostra essas ondulações simétricas aqui. Direitinho. Aqui também é uma crista bifurcada. Isso aqui é bem característico, tá? Então, as iluminações, tudo ela vai ser truncada. Então, internamente, esses setezinhos de laminações cruzadas, ela vai ter uma bidirecionalidade. Mas isso não quer dizer que seja um fluxo bidirecional, tá? É só porque o movimento está indo para cá e para cá devido a esse movimento oscilatório da onda, né? Que quanto mais ficando aqui, mais vai ficando chatinho. Então, vai cair para cá os estratinhos, depois os estratinhos vão vir para cá. Tá? Isso aqui é só uma morfologia interna das iluminações para identificar, tá?
Então, aqui tem uma foto em detalhe dessas ondulações, ó, são ondulações bem simétricas, bem bonitinhas. Internamente, a gente tem os estratos caindo para cá, os estratos caindo para cá, tá? Bem como tá nesse desenho aqui. Então, só recapitulando, então, a gente tem um movimento orbital aqui, ó, que quanto mais ele vai ficando perto do chão, mais achatadinho ele vai ficando, então ele vai gerar movimento para cá e movimento para cá. E algum tipo de laminações internas que a gente pode ver. Isso aqui é tipo chevron, assim, estratos caindo para cá, estratos caindo para cá. Ou quando está preservada, essas convexidades aqui, ó, os estratos cruzados. Ou se não, simplesmente só ondulações. Tá? Então, isso aqui são tudo características de ondas, de ripples geradas por onda. Tá? Mais algumas fotinhos, depois a gente pode ficar brincando na aula. No nosso encontro síncrono para ficar adivinhando que tipo de estrutura são, tá? Aqui também foi só mais um resumo, depois você pega esse PDF e começa a estudar em cima das fotos, tá? Aqui também uma foto de um ambiente atual, ó. As ondulações bem preservadas aqui em cima, tá? Muitas vezes associada a esses tipos de ondulações simétricas, a gente tem as ripples de interferência, tá? Que tem a crista principal que está aqui, e ela tem umas interferências, que são outras estruturas. Então, aqui está dizendo que está fazendo assim, para esse lado e para cá, e tem outra que está dizendo que está indo para cá ou para cá, tá? Isso a gente pode ter dois tipos de ondas associadas. Isso na praia é bem comum, né? A gente vê a onda indo para lá, depende de uma onda para cá. Isso vai formar. Ou se não, por corrente, né? Então a gente tem as ondulações aqui e de repente tem uma corrente passando para o outro lado, gerando ripples para o outro lado. Tá? Então aqui, bastante ripples de interferência e as ripplezinhos ondulados aqui. Esses afloramentos aqui a gente vai depois visitar em estratigrafia, tá? Então, uma foto de uma praia atual, mostrando então as ondulações, as formas de leito criadas por ondas, né? E as tipos de interferência seriam essas aqui. Então, aqui também umas wave ripples, ó, dá para ver que elas são bem simétricazinhas, tá? Aqui é lá na Argentina, também, ó, as ondulações bem bonitinhas aqui, simétrica, tá? Aqui também. Aqui até tem, num lugar desse, a gente achou um iquinofóssil de uma estrelinha do mar. Então, conseguimos interpretar isso aqui como um ambiente marinho raso. Aqui também, ó, como é bonitinha. Aqui é um conjunto só dessas ripples por onda, tá? Aqui, ó, essa foto aqui tá muito legal, que a gente conseguiu tirar aqui, é bem simétricazinha, tá? E daí aqui tem maré associada, ó, porque tem os drapezinhos de argila associados no topo. Então, é bem um sistema marinho raso. E aqui é mostrando só as ondulações, né, que também podem ser, mas são ondulações simétricas. Já as ondas, como que essas ondas se conformam em profundidade, tá? Se for onda normal, não vai fazer nada, ela não vai tocar o fundo, então não vai modificar. Mas as ondas em profundidade, tá? Quando atingem a mesma lei ali de L sobre 2, que é o comprimento da onda sobre 2. Se o comprimento dessas ondas forem muito grandes, que nem ondas de tempestade, ela vai começar a perturbar o fundo aqui embaixo, aqui em mais profundo, né? Que seria a zona de onda de tempestade. E gera uma feição que é bem característica, que são os ramoquis, tá? Os ramoquis vêm desse tipo de paisagem, que são formas de leito ondulado aqui. Então, isso aqui é um campo. Eu nem sei se isso aqui eu acho que pode ser até cupim, sabe? Formando esses ramoqui aqui. Mas isso aqui são marcas que no registro geológico vai ficar, mas isso aqui é só a modificação geomorfológica, é só da onde veio o nome, tá? Então, o ramoqui são feições geradas por ondas de tempestade, tá? Então, a gente tem o ramoqui cross stratification, pode ter o ramoqui ossuale, pode ter os dois, né? Com o ramoqui essa parte
côncava para cima e o swale essa parte para baixo, tá? Então, o interessante é que elas são feições, assim, com grande comprimento de onda, então a gente vai ver umas ondulações bem grandes, assim, bonitas, e vão estar truncadas entre si. E ela vai gerar um típico, a gente fala de tipo com um olhinho, assim, ó, tá? Mais ou menos isso aqui. Mas às vezes a gente não vê essa feição, às vezes a gente vê só umas ondulações bem, um comprimento de onda bem grande, por vezes truncada, tá? Então, isso aqui é só para vocês verem. Ramo que é essa parte, então, superior, assim. E o soalho é essa parte mais côncava, quer dizer. Se a gente estiver trabalhando com essas feições e tiver só a soalho aqui, ó, a gente está dizendo que a gente está numa parte mais rasa porque não preservou essa parte da convexidade aqui para cima, tá? Então, às vezes a gente pode, num perfil de praia, a gente pode ter o ramo aqui, cross stratification, a swale, cross stratification, e depois as ondas, ondulações simétricas aqui, tá? Mas, assim, o Ramoki, tá, ela é um pouco diferente de uma feição de onda normal, né? Da ondinha que vai, das ondulações que vão para cá e para cá, né? E daí vão formar aquelas ondulações, assim, simétricas, tá? O Ramoki, ele tem esses grandes comprimentos de onda, e na base ele tem essas marcas de sola, que depois, quando vocês forem ver a videoaula de fluxos gravitacionais ou de deformações, sabe, de sedimento inconsolidado, vocês vão ver que isso aqui é uma marca que se dá no fluxo unidirecional, tá? Então, como é que ele vai ser por onda e vai ter coisas no fluxo unidirecional também? Porque, na verdade, os Ramokis, eles não são só por ondas de tempestades, tá? Eles são um fluxo combinado. Então, a gente tem a ação das ondas e de corrente também. Então, quando a gente tem essas grandes ondas batendo na nossa costa ali, ela vai perturbar tanto o fundo, tá? Que ela vai gerar um deslocamento desse sedimento que vai voltar como um fluxo gravitacional para dentro da bacia. E vai ser modificada pela onda ao mesmo tempo. Então, por isso que ela vai gerar esses grandes comprimentos de onda, mas vai ter como é que se chama? Um componente unidirecional também, tá? Então, aqui, a mistura de sedimento e água move por gravidade de zonas mais rasas para zonas mais profundas. Então, quando essas ondas estiverem, elas vão perturbar todo o substrato aqui, que vai subir e depois ele vai descer na forma de um fluxo gravitacional e vai ser modificado pela onda. Então, por isso que ele vai formar essas feições assim. São grandes feições, tá? Então, aqui depois vocês veem as principais características, tá? Do Ramoki e do Swale. Então, aqui é o Ramoki visto em planta, tá? A gente está vendo ele em planta, ou seja, a gente está olhando para o topo da camada. A gente vai ver que vai formar aquelas feições de ondulações aqui, ó, os Ramokis, tá? Lateralmente, então, aqui, ó, a gente tem o Ramoki aqui e a Swale aqui embaixo, ó. Então, aí vai gerar essas feições aqui. Mas tem um grande comprimento de onda, isso aí deve ser uma feição mais ou menos desse tamanho. Aqui também, ó. Feições e feições. Muitas vezes a gente não consegue ver esses truncamentos assim, formando esses dois, tá? Às vezes a gente vê só umas coisas bem onduladas, mas com grande comprimento de onda, tá? Então, essa foto é bem antiga, mas ela tá bem didática, ó. A gente consegue ver as grandes ondulações aqui e as outras estruturas truncando aqui. Aqui também, isso aqui que eu falei, ó, a gente só vê a parte de cima do ramo aqui mesmo, ó, truncando só, mas são coisas compridas. Então, se a gente não vê uma camada que é bem retinha, tiver uma camada bem ondulada, maior, a gente já pode estar desconfiando que ele tá trabalhando com o ramo aqui. Tá? Aqui também, ó. Essa foto aqui mostra bem essa parte aqui, ó. Então, tá aqui, ó, tem umas coisas truncadas pra cá, mas elas estão tudo caindo, tá?
Aqui também a gente tem os ramoquis, ó, a foto não tá muito boa. Às vezes a gente não tem a sorte de pegar no campo os afloramentos tão bom, então a gente tem que treinar nosso olho para ver, tá? Aqui é como a gente vê em testemunho, ó. Então, o testemunho tem um certo diâmetro, assim, a gente vê aqui as ondulações truncadas, ó. Então, a gente pode falar que isso aqui a gente tá nos ramoqui. Esses ramoqui são um pouquinho menorzinhos. Tá? Esse aqui também é numa área lá na Argentina. É bem naquelas fotos onde eu mostrei que tinha aquelas sucessões com wave ripples, tá? Mas, de repente, no meio, assim, tem umas estruturas truncadas, assim, ó. Que são associadas com o ramoqui. Pra cá e pra cá também, tá? Temos um mais. Esse afloramento a gente também vai em estratigrafia, tá? Então, aqui tem uma intercalação de tempo bom com o tempo com ondas de tempestade. E tem esses grandes comprimentos de onda, essas camadas aqui, ó, mais espessas, que a gente vê os ramoqui se formando. Ó. Isso aqui é um ramoqui, isso aqui é um ramoqui, isso aqui é um ramoqui. Aqui são os heterolitos que tem wave ripples, tá? Pra cá. Então, aqui dá para ver bem direitinho, ó, truncando, formando, então, esses... Aqui tá quase o olhinho, né, do ramoqui. Tá? Aqui, ó, grande comprimento de onda, tá? Aqui também, ó, bem... E esse aqui é só para mostrar uma figurinha para vocês depois, para vocês verem, assim, a diferença de ondas do tempo bom, como que fica o perfil de uma praia, né? Então, aqui que eu falei, até aqui, isso aqui é a zona de ação de ondas, ó. Normal, de ondas não tempestade. Então, a gente vai ter as wave ripples, que são as ripplezinhas de crista assimétricas aqui. Aqui já seria a zona de surf, né? Onde a zona de surf não, aqui é a zona de... Pode ser até a zona de correntes, long shore lá, que vai gerar, então, essa estratificação cruzada. E a zona de surf, então, vai gerar um fluxo superior aqui, vai gerar as plano paralelo, tá? Quando a gente está falando nessa aula, a gente está falando aqui. E já aonde a gente está falando em zonas de tempestade, nosso perfil para a onda bater vai ser já bem mais profunda, tá? Então, vai chegar e vai formar os ramoquis aqui, tá? E as swallows aqui nessa parte mais rasa, que não vai ficar preservada aquela parte. Depois também as correntes longitudinais ou as zonas de surf e a transversão cruzada a plano paralelo, tá? Então, qualquer dúvida, comentários, é só entrar em contato. A gente discute mais nos encontros síncronos ali, mas é legal botar, por exemplo, uma ripple por corrente e uma ripple por onda e ver qual é a diferença, tá? A principal é que a ripple por onda a gente vai ter um perfil assimétrico, a gente vai saber para onde está indo a palha corrente. E as ripples por onda, então a gente vai ter um perfil simétrico. A gente não sabe, a gente pode ter estratos para cá, estratos para cá, a gente não sabe para onde está indo a palha corrente, porque a gente está num fluxo oscilatório. Que os grãozinhos vão para cá e vão para cá. Tá? Então era isso, pessoal. A gente se vê então na nossa próxima videoaula. Vou parar por aqui e até mais.